Fique agora com um resumo do próximo capítulo de Vencer o Desamor. Em 1995, Joaquim e Bárbara combatem um incêndio na cozinha da casa onde moram. Joaquim pede a Eduardo e Álvaro que cuidem melhor de Gael, evidenciando que o garoto é seu preferido. Bárbara critica Álvaro, o culpando e o castigando pela situação, enquanto abraça Eduardo e o consola. Na atualidade, Eduardo promete esclarecer a situação depois para a mãe, mas Bárbara não concorda e exige saber a verdade. Eduardo conta a Bárbara onde conheceu Linda. Eduardo elogia Linda para a mãe, que o critica pela traição contra Ariadna. Eduardo confessa para a mãe que Linda acredita nele e por isso gosta dela, pois ela sabe que desde criança sempre desejou ser compreendido. Eduardo pede a Bárbara que o entenda, pois está agindo em prol de sua família. Ariadna deseja fazer uma matéria sobre a comunidade indígena que está prestes a ser despejada. Humberto orienta Ariadna e a estimula, sugerindo que pode contratá-la para reportagens especiais caso ela tenha um bom rendimento. Eduardo garante a Bárbara que em breve vai dispensar Linda e cada um vai para o seu lado. Linda liga para Eduardo e conta que esqueceu seu tablet, desejando voltar para buscá-lo, mas o noivo a impede. Bárbara acusa Eduardo de estar usando Linda. Eduardo se vitimiza para Bárbara, alegando que a mãe prefere os outros e se sente como um adotado. Bárbara relembra a Eduardo que ele é seu filho consentido. Eduardo implora à mãe que não diga nada a Ariadna. Eduardo se livra da sacola que Bárbara o entregou para que Linda não a veja. Linda entra no hotel de novo e quase encontra Bárbara. Ariadna descobre que Olga vai participar de um evento importante no dia seguinte e planeja entrevistá-la. Daphne oferece seus serviços para a empresa que Gael trabalha, enquanto Clara se recusa a comer e Santiago chora. O encarregado pede a Daphne para vê-la no mesmo dia e ela aceita. Manny afirma a Álvaro que discorda da atitude de seu antigo sócio. Álvaro teme que a amizade dele e Olga o prejudique, mas o empresário nega. Manny oferece sociedade a Álvaro, que fica feliz e aceita. Humberto não acredita que Olga revele nada, mas Ariadna promete tentar. Bárbara conta o problema de Eduardo para o padre, e ele a aconselha que fale a verdade. O padre pede a Bárbara que não tenha um filho predileto, e ela afirma que há situações do passado que justificam sua preferência. O padre acusa Eduardo de fazer o mesmo que Joaquim fez com Bárbara, mas a madame relembra que Eduardo e Ariadna não são casados, apenas moram juntos, e critica a nora para o sacerdote. O padre elogia Ariadna e Bárbara não decide falar nada. Gael participa de uma reunião e é interrompido, pois Daphne, Clarinha e Santiago chegam na empresa. Romena conhece Daphne e a camponesa agradece pelo trabalho que a empresária está mandando para ela. Romena encarrega um novo trabalho de tradução para Daphne. Ariadna trabalha em casa quando Bárbara chega e começa a alfinetá-la. Ariadna garante a Bárbara que quer sair da residência. Gemma entrega as contas para Bárbara, que exige que Ariadna e Daphne colaborem nas despesas. Gael e Daphne comem juntos e ele fala sobre os maus motoristas da cidade, a deixando incomodada. Gael se desculpa com Daphne. Daphne afirma a Gael que vai encontrar o culpado pela morte do marido. Gael adianta dinheiro para Daphne e ela recusa uma parte. Daphne pensa que Gael está com pena dela. Gael alega que não está com pena da irmã, mas mesmo que estivesse, seria ela quem conquistou isso. Daphne se irrita e vai embora com os filhos, deixando Gael falando sozinho. Tadeu se alegra por Ariadna esperá-lo na porta da escola. Clarinha quer se encontrar com Gael de novo, e Daphne chama a atenção da filha, pedindo que vá brincar no jardim, mas não mexa nas coisas de Bárbara. Ariadna garante a Tadeu que sempre vai buscá-lo, mesmo que se atrase. Ariadna aconselha o filho e fala para ele que haverá muitas mudanças e conta que vai trabalhar fora de casa, mas ele não gosta disso. Tadeu alega que os pais gostam mais do trabalho do que dele. Tadeu deseja que Eduardo volte para casa e saia da casa de Bárbara. Tadeu se estressa e começa a reclamar de tudo. Ariadna pede a Eduardo que faça uma videochamada com Tadeu. Tadeu se abraça com a árvore e recusa entrar na casa da avó. Bárbara reprova o escândalo do neto e exige que o garoto entre mesmo que não queira. Ariadna intervém e discute com Bárbara. Daphne escuta e entra na briga. Todas começam a discutir em uma grande treta generalizada. Gemma é empática e consegue convencer Tadeu a entrar. Gemma canta para Tadeu e Clara. Ariadna e Daphne entram na brincadeira e até Bárbara começa a dançar. Preocupado, Eduardo liga para Bárbara e ela conta ao filho que não vai revelar nada para Ariadna. Bárbara garante ao filho que jamais vai traí-lo e ficar do lado de Ariadna.
Calixto conversa com comparsa sobre Bárbara e quer usar os filhos da madame para sua vingança, assegurando que vai recuperar tudo o que é do cúmplice. Olga e outras mulheres participam de um evento. Ariadna e Cassandra se conhecem. Olga afirma que sofrer ciúme laboral do parceiro é comum e alega que com ela isso aconteceu. Ariadna e Cassandra criticam Olga e a jornalista revela que se não conseguir entrevistar a antiga parente, vai ficar sem trabalho. Cassandra deseja sorte a Ariadna. Eduardo e Linda se casam. Linda agradece a Esteves por ser sua testemunha. Bárbara é fria com Gael. Bárbara acusa Gael de ser cúmplice de Joaquim. Gael afirma que se fosse Eduardo que tivesse cumplicidade com Joaquim, já teria sido perdoado por Bárbara. Bárbara afirma que ama os 3 filhos, mas cada um tem suas particularidades. Gael pede que Bárbara preste mais atenção e entenda Álvaro, alegando em seguida que se sente excluído pela mãe. Gael observa Daphne se olhando no espelho. Manny e Álvaro entram em um acordo sobre assuntos de trabalho e acreditam que terão o melhor escritório do México. Ariadna pede a Cassandra que ligue para Olga de seu celular, contando que um carro a está esperando no estacionamento para levá-la ao próximo evento. Cassandra reluta, mas acaba aceitando e afirma a Ariadna que ela lhe deve uma. Ariadna se encontra a sós com Olga e pede uma entrevista. Olga alega que está procurando por seu táxi, mas acaba sendo convencida. Olga aceita ser entrevistada por Ariadna e afirma que só tem essa consideração com ela, pois elas já foram parentes. Ariadna pergunta sobre o novo projeto de Olga e ela pergunta como a cunhada de Álvaro sabe sobre isso. Ariadna coloca Olga contra a parede e Olga exige a Ariadna que não a meta no assunto e não fale sobre a outra empresa diretamente envolvida com o despejo dos índios. Gemma conta o nome do marido de Daphne para Bárbara. Bárbara pede a Gemma que deixe de investigar e planeja procurar mais informações pelas redes sociais. Gemma tenta recusar, mas Bárbara a obriga. Daphne entrega pessoalmente seu trabalho a Romena. Daphne conta para Romena que brigou com Gael e quer enviar seus trabalhos diretamente para ela. Romena autoriza e lhe dá mais trabalho. Daphne pergunta a Romena se ela já visitou suas terras, e a empresária confirma, mas logo a interrompem e a chamam para outra reunião. Bárbara aprende a usar as redes sociais e encontra o Facebook de Nestor. Bárbara vê uma foto de Nestor com os pais. Marta e Eugênio seguem procurando os netos. Marta reclama que o vídeo não tenha servido para nada e Eugênio a tranquiliza. Marta deseja que alguém dê uma pista sobre o paradeiro das crianças. Tadeu pergunta a Daphne o que é desalojado. Ariadna entrevista os indígenas e escreve sua reportagem, lembrando que Olga acusou os Valência. Olga lê uma matéria em destaque nos jornais sobre a corrupção dos Valência e mostra Paulo. Paulo tenta tranquilizar Olga e ela reclama dos problemas que vai ter para iniciar a obra após a reportagem comprometedora de Ariadna. Olga planeja mudar de estratégia. Ariadna reclama com Humberto pela publicação da matéria e lamenta não ter conseguido comunicar a sua fonte. Humberto elogia Ariadna pelo empenho, mas ela se fica incomodada pelo fato da investigação ser repassada para outro jornalista. Olga se encontra com Álvaro e conta sobre o que fez Ariadna. Olga briga com Álvaro e ele confessa que foi a fonte de Ariadna. Olga acusa Álvaro de ter se vingado dela, e o filho de Bárbara ressalta que sempre se opôs ao escritório adquirir a obra. Olga promete fechar todas as portas de trabalho para Álvaro e o ameaça. Olga liga para Manny e garante que Álvaro não pode ser seu sócio, desejando que ele tome a decisão correta. Manny desfaz a sociedade com Álvaro. Manny se explica para Álvaro e revela que caso o ajude será expulso do comitê. Álvaro pede explicações a Ariadna por ter transformado em matéria uma conversa privada. Álvaro culpa Ariadna por sua situação de desemprego. Ariadna estimula Álvaro a conseguir outro emprego e tenta comovê-lo sobre a comunidade indígena, que não tem para onde ir. Álvaro concorda, mas lamenta que a cunhada tenha feito as coisas de uma maneira ruim. Bárbara pede para falar com Álvaro e ele minimiza seus problemas para a mãe.